Feche os olhos por um instante. Sinta o ar que entra e sai lentamente dos pulmões. A cada respiração, algo dentro de você começa a se mover. Um leve pulsar, uma vibração discreta, quase imperceptível. É a vida reorganizando-se em silêncio. Enquanto o mundo lá fora dorme, há uma parte em você que desperta. Não é o pensamento nem a memória. É uma consciência antiga, profunda, que lembra o que é ser completo. Ela não precisa de esforço nem de palavras, apenas de espaço. E é esse espaço que agora se abre. Imagine-se em um campo tranquilo, banhado por uma luz suave. O tempo parece ter parado. O vento sussurra entre as folhas e o som é tão leve que parece uma canção antiga. Essa paisagem existe dentro de você. Ela é o reflexo do seu próprio ser, esperando para ser redescoberta. Neste instante, você não está ouvindo uma voz externa, está ouvindo o eco da sua alma. Ela quer lembrá-lo de algo essencial. Você nunca perdeu o poder de transformar a própria vida. Ele apenas ficou adormecido sob as camadas da pressa, da rotina e do medo. Mas o que é divino nunca se apaga, apenas espera. Agora respire mais uma vez. Sinta o ar fresco entrando pelas narinas e se expandindo em todo o corpo. Com cada respiração, imagine que está acendendo uma pequena luz dentro do peito. Essa luz é o início da cura. Ela não vem de fora, vem do centro da sua consciência, do espaço onde mora o Criador. Permita que essa luz cresça. Ela se espalha pelo peito, alcança os ombros, desce pelos braços e chega até as mãos. Depois sobe ao pescoço e ao rosto até iluminar a mente. A cabeça se torna leve. Os pensamentos se afastam como nuvens depois da chuva. E o que sobra é clareza. Agora tudo o que existe é o momento presente. Você não precisa se preocupar com o que já foi, nem temer o que virá. A transformação acontece aqui no agora. Ela começa quando você decide silenciar. Sinta o corpo repousar sobre a superfície onde está. Perceba o peso gentil da gravidade o sustentando. Nada mais é exigido de você. Nada precisa ser feito. O simples ato de respirar é o suficiente. Dentro de você, há uma orquestra silenciosa de processos que trabalham em harmonia. O coração que bate, o sangue que flui, os pulmões que dançam, as células que se comunicam. Tudo vibra ao mesmo ritmo da vida. E é nesse ritmo que o milagre começa. Imagine uma contagem luminosa de 1 a 10. A cada número, você relaxa um pouco mais e se entrega ao fluxo natural da existência. 1. Seus pés tocam a terra e o corpo se ancora no presente. 2. As pernas se tornam leves e o peso se dissolve. 3. O abdômen se abre, o ar entra mais fundo e a energia circula. 4. As costas se alinham e a tensão antiga se desfaz. 5. Os ombros caem suavemente, libertando os fardos invisíveis. 6. As mãos descansam e nelas pulsa a energia da criação. 7. O pescoço se solta, o maxilar se abre e a mente silencia. 8. Os olhos relaxam e o olhar interior desperta. 9. O coração brilha e o amor se expande. 10. Você chega ao centro do seu próprio ser. Agora há apenas paz. Você está em um lugar onde nada o ameaça e nada é exigido. O corpo se torna templo, a alma, oração. Dentro desse estado de repouso, algo sagrado acontece. As antigas memórias começam a se reorganizar. Os pensamentos que antes o perturbavam, agora se dissolvem como poeira ao vento. A mente não precisa mais lutar. Ela entende que há uma força maior conduzindo tudo, e essa força é a própria consciência divina.
Você começa a perceber que nunca esteve sozinho. Mesmo nas noites mais escuras, havia uma luz observando e esperando. Essa luz é a presença amorosa que o criou, e ela o conduz de volta ao lar, o lar que sempre esteve dentro de você. Sinta essa presença. Ela é quente como o sol que nasce, suave como o toque da brisa. Ela não exige nada, apenas acolhe. E quanto mais você se entrega, mais ela se revela. Diga mentalmente: eu me permito descansar na luz. A frase se espalha como ondas. O corpo entende, o coração compreende e o espírito responde: você está seguro. Agora, nada o separa do divino. A jornada de transformação começou, não por esforço, mas por rendição. Você não está sendo hipnotizado, está sendo lembrado. Tudo o que era esquecimento está sendo substituído por presença. Tudo o que era medo está sendo lavado pela fé. E assim, neste primeiro passo, você desperta o poder mais antigo e mais puro, o de voltar a ser quem realmente é. O corpo repousa em silêncio, mas algo desperta. Não é o pensamento, nem o instinto, é a consciência viva que habita em cada célula. Ela começa a se mover como um rio tranquilo que retorna à nascente. Tudo dentro de você começa a se lembrar de um estado natural de harmonia. O coração bate mais devagar. O ar entra e sai com suavidade. E nesse ritmo sagrado, o corpo se torna o instrumento da alma. Há uma luz que começa a nascer no centro do peito. Ela é pequena como uma centelha, mas brilha com uma força que nenhuma escuridão pode apagar. Essa luz representa a sua verdade. Ela é o reflexo do que há de mais puro em você, a sua essência divina. Por um instante, apenas observe essa luz. Não tente controlá-la, não tente entender. Ela sabe o que fazer. Apenas permita. Com cada respiração, ela se expande. Primeiro, toca o coração, e você sente o calor do amor próprio se acendendo novamente. Depois, alcança os ombros e libera o peso dos dias passados. Desce pelos braços, chega às mãos e se espalha pelos dedos, até você perceber que tudo o que toca carrega agora essa vibração luminosa. Você não precisa curar nada. A luz faz isso por você. Ela viaja pelas veias, percorre os músculos, atravessa a pele. Cada célula, ao ser tocada, desperta do sono antigo da dor. E o corpo, como um campo de energia, começa a cantar uma nova melodia, a canção da harmonia. Essa luz é viva. Ela pensa, sente, compreende. Ela é a voz de Deus dentro do seu corpo dizendo: eu estou aqui. Enquanto ela se espalha, perceba como os pensamentos ficam mais leves. A mente, antes cheia de ruídos, começa a se aquietar. Ela entende que não é o mestre, mas o mensageiro. No silêncio que surge, o Espírito fala. Talvez você sinta um formigamento suave na testa ou um calor no abdômen. Essas são respostas naturais do corpo à energia da consciência. Nada precisa ser forçado. É o seu próprio ser voltando ao equilíbrio. Agora, imagine essa luz se expandindo além do corpo. Ela forma um campo ao seu redor, uma aura de calma e proteção. Nada que não seja amor pode atravessar esse espaço. Você está seguro dentro do templo da própria presença. Respire. Sinta a energia pulsar ao seu redor. A cada inspiração você se recarrega. A cada expiração liberta o que não pertence mais à sua nova vibração. Deixe ir a dor, o julgamento, a culpa. Eles foram professores, mas não são sua identidade. Você é o aluno que aprendeu, não o erro que cometeu. Você é a consciência que observa, não o medo que passou. Enquanto a luz envolve todo o seu corpo, ela começa a revelar lembranças guardadas, não para feri-lo, mas para curá-lo.
As memórias surgem como ondas suaves, trazendo imagens, sensações, pessoas. Talvez haja dor nelas, mas agora você as observa com compaixão. O que antes era ferida, agora se transforma em sabedoria. Diga silenciosamente: eu acolho todas as partes de mim com amor. Essa frase tem poder. Ela dissolve a divisão entre o que você aceita e o que rejeita em si mesmo. A unidade começa no acolhimento. E o acolhimento é a forma mais pura de cura. Agora imagine que essa luz interior se torna um rio dourado. Ele começa a fluir da cabeça aos pés, lavando tudo o que ainda pesa. Esse rio leva embora as máscaras, as culpas, os medos antigos. Ao seu redor, tudo brilha. Você sente o frescor da liberdade espiritual. A água da consciência limpa, renova, transforma. E quando ela toca o coração, algo extraordinário acontece. Você sente amor. Não o amor que depende, mas o amor que é. Ele não pede retorno, não busca aprovação. É o amor que nasce da alma desperta. Esse amor é sua origem e seu destino. Ele é a vibração do universo, a energia que mantém tudo unido. E você é parte dele, não como visitante, mas como extensão viva da criação. Enquanto respira, imagine esse amor se expandindo para além do seu corpo. Ele atravessa paredes, cidades, oceanos. Toca outras almas que também buscam luz. O que você sente agora, o mundo inteiro sente com você. Nada está separado. A cura de um é a cura de todos. E cada respiração sua é uma prece silenciosa que abençoa a humanidade. Sinta o calor no peito. Ele é o sinal de que a luz encontrou o caminho certo. Ela sobe pela garganta e dissolve o medo de se expressar. Você começa a compreender que a sua voz é uma extensão da sua alma. E cada palavra dita com amor é um ato de criação. Quando você fala com compaixão, o universo responde com beleza. Quando você pensa com bondade, a realidade se reorganiza ao seu redor. Quando você ama, a matéria se curva diante da sua vibração. Tudo o que existe responde à consciência. E neste momento, a sua consciência vibra em harmonia com o todo. Agora sinta o corpo completamente leve. A respiração está profunda, o coração tranquilo. O pensamento se tornou brisa e a alma, silêncio luminoso. Você está voltando à casa interior, o espaço onde mora a presença divina. Ali não há pressa, nem culpa, nem exigência. Há apenas amor. A luz cresce ainda mais e alcança a mente. Ela a envolve como um abraço terno, dissolvendo as fronteiras entre o que você acredita ser e o que realmente é. A mente se expande e, com ela, o mundo. Agora, você pode ver o invisível, a energia que vibra em cada átomo, o movimento do tempo, o tecido da vida interligando tudo. E no centro disso, o coração de Deus pulsa, o mesmo coração que bate dentro de você. Você é parte do plano, parte da música, parte da eternidade. E nada pode arrancá-lo desse lugar. Respire novamente e repita em silêncio: eu sou luz, eu sou amor, eu sou consciência desperta. Essas palavras não são afirmações, são lembranças. Cada uma delas reacende um código antigo dentro do seu ser, um código que o conecta ao infinito. E assim, na quietude desta noite, a sua alma volta a sorrir. Há um instante em que a alma deixa de buscar respostas e começa simplesmente a ouvir. É o momento em que o silêncio se torna o mestre e o som da vida volta a ser compreendido. Você chegou a esse ponto. Agora tudo o que precisa é escutar o que o silêncio quer lhe dizer. Dentro dele, há sabedoria. O silêncio não é ausência de som, é a presença da verdade. E quando você se entrega a ele, percebe que o corpo fala,
o coração fala. O próprio universo sussurra o caminho de volta à paz. Permita-se mergulhar ainda mais fundo. O corpo está leve, a respiração tranquila. O ar entra e sai como o vai e vem das ondas do mar. E cada movimento traz cura. A mente, que antes era ruído, agora é lago calmo. E nas águas desse lago começam a emergir reflexos do que ainda precisa ser compreendido. São imagens, lembranças, sentimentos antigos. Eles não aparecem para perturbar, mas para se despedir. Tudo o que o silêncio toca, ele transforma. Você não precisa lutar contra o que surge, apenas observe. O que é olhado com amor se dissolve por si mesmo. Imagine que dentro do seu peito há um espelho de luz. Esse espelho reflete tudo o que você é, o belo e o imperfeito, o sagrado e o humano. E quando você olha com ternura, o reflexo começa a sorrir. É o seu eu mais profundo, pedindo apenas uma coisa: aceitação. Quantas vezes você se cobrou por não ser suficiente? Quantas vezes acreditou que precisava mudar para merecer amor? Agora o silêncio responde: você já é o suficiente. E essas palavras entram como um bálsamo nas feridas antigas. A cura não vem do esforço, vem do perdão. E o perdão começa quando você se permite sentir. Respire fundo. Sinta o ar atravessar o peito e alcançar as regiões onde a dor ainda vive escondida. Não fuja dela. Acolha-a com a ternura de quem segura uma criança assustada. Diga mentalmente: está tudo bem, eu te escuto agora. No instante em que você faz isso, algo se quebra, não em dor, mas em liberdade. A emoção antiga se transforma em luz. O que antes doía se torna sabedoria. E o coração se expande como uma flor que floresce ao sol depois de uma longa noite. O silêncio é o solo onde crescem as novas sementes da alma. É nele que a mente se reorganiza e o corpo encontra o seu ritmo natural. Nada precisa ser forçado. Tudo acontece no tempo certo, do jeito certo, sob a luz do amor que o criou. Agora, imagine que o silêncio se transforma em cor. Ele brilha em tons de azul e dourado. Essa luz entra por sua cabeça e percorre o corpo como um rio de paz. Ela chega ao coração, envolve as emoções e as embala com carinho. As mágoas antigas, os medos que paralisavam, os pensamentos de culpa, todos se dissolvem diante dessa energia suave. A mente tenta compreender o que está acontecendo, mas o mistério não cabe nas palavras. O corpo sente, e o sentir é mais verdadeiro que qualquer explicação. O que acontece agora é uma purificação, um realinhamento entre corpo, mente e espírito. Você está se tornando espaço. Espaço para que o novo nasça. Deixe que o silêncio ocupe cada canto da sua mente. Onde havia ruído, agora há quietude. Onde havia confusão, agora há clareza. E dentro dessa clareza, a verdade se revela. Você não precisa de controle, precisa de confiança. A vida sempre soube o caminho. Mesmo quando parecia perdida, ela apenas o conduzia para onde a alma precisava ir. Tudo foi aprendizado. Tudo foi preparação. A dor que um dia o quebrou foi o mesmo vento que o fez florescer. E hoje, neste exato instante, o universo o vê renascendo. Sinta a presença desse renascimento. Ela não é barulhenta. É leve, quase imperceptível, como o brotar de uma semente sob a terra. Mas dentro dela há força suficiente para mover montanhas. O silêncio é o berço de toda a criação. É nele que o invisível se torna forma, que a fé se torna matéria. E você está dentro desse processo. A cada respiração, um novo padrão energético é gravado em suas células. A cada pensamento de paz,
uma nova frequência se instala. A cada gesto de amor, o universo se reorganiza ao seu redor. Agora sinta o silêncio vibrar dentro de você. Ele tem som, o som do coração batendo, o som da vida se manifestando. Não é vazio, é plenitude. Você não está sozinho. Há presenças suaves ao seu redor. Forças de luz o acompanham desde o início dos tempos. Elas não interferem, apenas sustentam. E neste momento, elas o envolvem com um manto de calma, de consolo e de esperança. Permita-se descansar nessa presença. Não há o que temer. Você está seguro. O silêncio o protege, o cura, o prepara. E quando o dia amanhecer, ele continuará em você. Não como ausência de som, mas como presença de paz. O que antes era ruído, agora é oração. O que antes era medo, agora é fé. E o que antes era fragmento, agora é unidade. Diga mentalmente com ternura e certeza: o silêncio me cura, a paz me guia, a luz me transforma. Essas palavras são sementes. Elas brotarão dentro de você em forma de serenidade, de clareza, de amor. A mente se aquieta, o coração repousa, a alma sorri. E nesse sorriso, o universo inteiro reconhece o retorno de uma consciência desperta. O silêncio curou o coração, e agora ele começa a ouvir o chamado que vem das profundezas do espírito. Há uma voz suave que fala sem palavras, uma presença que o envolve e o convida a despertar por completo. Essa voz não vem de fora, ela nasce dentro de você, como um eco que o universo devolve à sua própria alma. Feche os olhos mais uma vez e sinta. A consciência está se expandindo. O que antes parecia limitado agora é vasto. A mente deixa de ser uma prisão e se torna uma ponte. O corpo deixa de ser peso e se torna templo. Você atravessa o limiar invisível entre o que acreditava ser e o que realmente é. Há um campo de energia ao seu redor. Ele vibra, responde, cria. Cada pensamento seu se transforma em forma, cada emoção em vibração, cada palavra em direção. A consciência é o pincel que pinta a realidade. Por tanto tempo, acreditaram que o mundo era algo externo, imutável. Mas o despertar mostra que o mundo é espelho, e o reflexo muda conforme o olhar. Quando o coração vibra em medo, a vida parece dura. Quando vibra em amor, tudo floresce. O universo é neutro. Ele apenas devolve o que você emite. Agora imagine que sua mente é um céu imenso. Os pensamentos são nuvens que passam. Algumas são densas, outras leves. Você não é as nuvens, é o céu que as abriga. Nada que passa por ele o define. Tudo o que você observa com consciência se transforma em luz. Respire fundo. Deixe o ar entrar como uma onda de clareza. Sinta-o percorrer os pulmões, o peito, o corpo inteiro. Essa respiração não é apenas biológica, é espiritual. Ela conecta o que é humano ao que é divino. No centro desse movimento, há um ponto de pura presença. Esse ponto é o observador. Ele não julga, não reage, apenas testemunha. Ele é a parte eterna do seu ser, a centelha divina que observa a experiência da vida. É o Eu Sou, que existia antes de qualquer história, antes de qualquer nome. Quando você toca esse lugar dentro de si, o medo perde o sentido. O passado deixa de ser prisão. O futuro deixa de ser ameaça. A única realidade é o agora, o instante onde tudo pode ser recriado. Você começa a compreender o poder do pensamento consciente. Não se trata de controlar o mundo, mas de alinhar-se com o fluxo do todo. Quando você pensa com amor, fala com amor e age com amor, o universo inteiro se reorganiza para sustentar essa vibração. A vida não é uma batalha, é uma dança.
E o ritmo dela é determinado pela frequência do seu coração. Agora, imagine que do alto da sua cabeça, uma luz dourada começa a descer, suave e constante. Ela toca o topo do crânio e entra como um fio luminoso, percorrendo cada espaço interno. Essa luz é sabedoria. Ela traz clareza, discernimento e propósito. Ela limpa o campo mental, dissolvendo crenças antigas e abrindo espaço para novos padrões de consciência. Você não é o que o mundo lhe disse que era. Não é o erro, a falha, a dúvida. Você é o ser que observa todas essas formas passageiras. E quando o observador desperta, o sofrimento cessa. Agora visualize essa luz dourada se encontrando com a luz do coração. Quando elas se unem, nasce um brilho novo, uma frequência elevada que reprograma o campo energético. Essa energia viaja pelas células, recalibra emoções, reconstrói circuitos neurais. É a consciência reescrevendo o corpo. Não há esforço, apenas intenção. E a intenção é a força mais poderosa do universo. O corpo responde àquilo em que você acredita. A matéria se curva diante da convicção da alma. E neste momento, tudo em você acredita na paz. A respiração continua fluindo. O coração pulsa em harmonia. A mente se torna campo fértil para o novo. Cada célula escuta a sinfonia da consciência e responde em alegria. Você sente uma vibração no ar. É a energia se expandindo além do corpo. Ela toca o ambiente, a natureza, as pessoas, o planeta. Tudo vibra junto com você. O que cura em um, cura em todos. Agora diga mentalmente: eu escolho pensar com o coração e sentir com a mente. Essa frase desperta a integração entre razão e intuição. A lógica e o mistério deixam de ser opostos e se tornam aliados. A mente passa a servir a luz do espírito. A partir deste ponto, a reprogramação acontece naturalmente. Os padrões antigos, medo, escassez, culpa, controle, começam a se dissolver. Eles não encontram mais espaço para existir em uma consciência expandida. Você está se tornando o canal por onde o divino se manifesta. Perceba o quanto o corpo parece leve. As emoções antes pesadas agora são apenas energia em movimento. E o que antes era dor, agora é aprendizado. A mente livre de resistência começa a criar novas conexões. Ela entende que pode escolher pensamentos que alimentam a vida. Imagine-se envolto em uma esfera de luz violeta. Essa luz é transformação pura. Ela gira lentamente e tudo o que toca é purificado. Memórias, crenças, sentimentos, tudo é elevado à sua forma mais luminosa. Você sente o calor dessa energia curando o invisível. Essa luz não vem de fora. Ela nasce do centro do seu ser e se expande até o infinito. Você é a origem e a extensão do mesmo campo criador. Quando pensa em amor, o universo pensa com você. Quando deseja o bem se propaga. Você é parte da teia que sustenta a existência. Respire mais uma vez e permita-se sorrir. Você está consciente, está desperto e, acima de tudo, está conectado ao coração do todo. Nada precisa ser feito, apenas vivido. Nada precisa ser entendido, apenas sentido. A consciência não precisa provar sua grandeza, ela apenas é. E é nesse estado de ser que a verdadeira reprogramação quântica acontece. Não é o fazer que transforma, é o ser. A vibração do seu ser altera o campo ao redor. E o campo, em resposta, reorganiza o mundo visível. Agora imagine-se diante de um vasto horizonte de luz. Cada passo que dá é uma escolha consciente de vibrar em amor. Cada respiração é um sim ao milagre da existência.
E cada batida do coração é uma lembrança. Você é um com o Criador. Há um momento em que toda busca se encerra e o que resta é apenas ser. O caminho que parecia longo se revela um círculo perfeito. Cada passo que você deu o trouxe exatamente para onde sempre esteve, dentro do coração do universo. Aqui não há mais separação. O eu e o mundo se tornam o mesmo sopro. A vida respira em você e você respira nela. O ar que entra em seus pulmões é o mesmo que atravessa as montanhas, as florestas e os mares. A energia que move o seu coração é a mesma que pulsa nas estrelas. Você começa a compreender, não com a mente, mas com o ser inteiro, que nunca existiu distância entre você e o divino. A unidade é a verdade esquecida que agora desperta. Ela não exige fé, ela é evidência. E quando você a sente, tudo o que antes era conflito se dissolve. Respire. Sinta o corpo em repouso, a mente serena, o coração aberto. Você está dentro do fluxo perfeito da criação. O universo não está contra você. Ele nunca esteve. Cada desafio, cada dor, cada silêncio foi apenas uma forma de conduzi-lo de volta à fonte. O sofrimento foi o chamado disfarçado do amor. E agora, que você ouve com o coração desperto, tudo faz sentido. Imagine uma luz suave envolvendo todo o seu corpo. Ela é dourada e branca ao mesmo tempo, uma mistura de amor e sabedoria. Essa luz é o abraço da criação. Ela não vem para tomar nada, mas para devolver. Devolve-lhe a memória da perfeição, a lembrança de que você é inteiro. À medida que essa luz se intensifica, ela começa a dissolver os limites do corpo. Você sente se expandir, como se fosse feito de brisa, de som, de vibração. Cada partícula sua se une ao espaço ao redor, e o espaço se torna parte de você. Não há dentro nem fora. Não há início nem fim. Tudo é um. Você começa a sentir o pulsar da vida em toda parte, no chão, no vento, nas estrelas. É o mesmo ritmo do seu coração. O universo inteiro respira com você. E nesse estado de união surge algo novo. A compaixão. Não a piedade que olha de cima, mas o amor que reconhece o divino em tudo. Você percebe que não há inimigos, apenas consciências em diferentes estágios de lembrança. Ninguém está realmente perdido, apenas adormecido. E cada alma que cruza seu caminho é um reflexo da sua própria luz, pedindo para ser reconhecida. Agora respire com essa compreensão. Permita que ela se instale em cada célula. Quando você ama, o universo inteiro se realinha. Quando você perdoa, as correntes invisíveis se quebram. Diga em silêncio: eu liberto tudo o que não é amor. Eu perdoo e sou perdoado. Essas palavras são chaves. Ao pronunciá-las, uma corrente de energia percorre o corpo. O peso desaparece. A alma se torna leve. O perdão é o portal da unidade. Quando você o atravessa, descobre que nunca houve culpa, apenas experiências. A culpa é a memória de quem esqueceu que estava aprendendo. Mas agora, você recorda. Tudo foi lição. Tudo foi amor em diferentes formas. Veja-se diante de todas as versões de si mesmo. O que errou, o que sofreu, o que machucou, o que amou. Olhe nos olhos de cada uma dessas versões e diga: eu te acolho, eu te compreendo, eu te liberto. E veja-as se dissolvendo em luz, voltando à fonte, sendo reintegradas à totalidade do seu ser. Você não é fragmento, é totalidade. Não é ferida, é cura em andamento. Não é a história, é o autor. O universo não quer que você se negue, mas que se lembre. Lembrar-se é o ato mais sagrado que existe. Quando a lembrança chega, o tempo perde o poder.
e o espaço se curva diante da consciência desperta. Agora, sinta uma onda de gratidão crescer no peito. Ela começa pequena, como uma chama, e logo se torna oceano. A gratidão é a vibração da alma que reconhece o divino em tudo. Ela não precisa de motivos, é a própria expressão do amor. Diga mentalmente: sou grato pela vida que me moldou. Sou grato pelas dores que me ensinaram. Sou grato pela luz que me despertou. A gratidão é a ponte entre o humano e o eterno. Quando você agradece, a vibração do seu ser se eleva e o universo responde com generosidade. Tudo o que é grato se multiplica. Você percebe que não há mais resistência, apenas fluxo. A energia corre livre e o corpo vibra em harmonia. A mente, agora clara, se torna instrumento do amor. O coração, centro de toda sabedoria, conduz com leveza. Neste estado, o mundo parece diferente. As cores ganham brilho, o som se torna música, o olhar dos outros reflete luz. Você vê Deus em tudo, nas pessoas, na natureza, no próprio silêncio, e então compreende: a iluminação não é fuga, é presença. Ser iluminado é ver o sagrado em tudo o que existe. É caminhar pela terra com o coração no céu. É viver o cotidiano como oração. Agora, imagine que está de pé sobre uma montanha. O sol nasce no horizonte e ilumina tudo ao redor. Você sente a brisa tocar o rosto, o calor acariciar a pele. Esse amanhecer simboliza o novo ciclo da sua consciência. O velho se foi. O novo se ergue dentro de você. O passado cumpriu sua função. O futuro é campo fértil. O presente é o altar. E sobre esse altar, você oferece o que há de mais puro, a sua presença. O simples fato de estar consciente é a mais alta forma de adoração. Não há nada a pedir, apenas a agradecer. Neste instante, o universo inteiro o observa e sorri, porque ao despertar você desperta o todo. A criação celebra quando uma parte dela se recorda da própria luz. Respire, sinta o ar como bênção, o corpo como templo, a mente como céu. Você está em casa, você é o lar onde Deus habita. O amor não é um sentimento, é o próprio estado da existência. E agora você é amor em movimento. A jornada o trouxe até aqui, o ponto onde não há mais esforço, apenas serenidade. O que antes era busca, agora é encontro. O que antes era pergunta, agora é resposta silenciosa. O que antes era caminho, agora é morada. Você está no centro do ser. O coração pulsa em ritmo com o universo. A respiração é suave como o vento que toca as águas de um lago calmo. O corpo leve parece feito de luz, e a alma desperta. Repousa nos braços do Eterno. Tudo o que você viveu até agora foi uma preparação para este instante. As dores, as alegrias, as quedas e os recomeços, cada um deles o trouxe de volta para si mesmo. Nada foi em vão, nada foi perda, tudo foi caminho. O descanso divino não é sono, é consciência em paz. É a mente que se entrega ao coração e o coração que se entrega ao infinito. É o corpo que deixa de lutar e começa a lembrar como é ser pura energia em movimento. Agora, imagine uma luz branca descendo do alto. Ela não é fria nem quente, é perfeita. Toca o topo da sua cabeça e entra suavemente, como chuva fina que abençoa a terra. Essa luz percorre a mente, dissolvendo os últimos traços de cansaço. Ela desce até o pescoço, os ombros, o peito. Envolve o coração e o faz pulsar em um novo ritmo, o ritmo da paz. Você sente que o tempo desacelera, o mundo exterior se torna distante e o mundo interior se revela vasto, acolhedor, infinito. É como se você estivesse deitado no coração de Deus.
Nada o ameaça, nada o falta, nada é necessário. Essa luz continua descendo, tocando o abdômen, as pernas, os pés. Ela preenche o corpo por dentro e o envolve por fora. Você está completamente imerso em uma atmosfera de amor. Tudo o que não é dessa frequência simplesmente se desfaz. O corpo começa a emitir uma vibração suave, uma música silenciosa que ecoa no campo da criação. Cada célula canta em gratidão, cada átomo vibra com reverência e o universo responde com o mesmo tom. Neste estado você percebe que o descanso não é o fim da jornada, mas o início da eternidade. A quietude é fértil, ela gera novas possibilidades, novas realidades, novas formas de ser. Quando o corpo dorme, o espírito desperto continua a criar. E nesta noite, enquanto repousa, o seu ser está moldando um novo amanhecer. Você sente o calor suave da presença divina. É como um abraço invisível que o envolve por inteiro. Essa presença não está fora de você. Ela é você em sua forma mais pura. O Criador e a criação são uma só respiração. Permita-se descansar dentro desse amor. Não há o que pedir, não há o que temer. Apenas deixe-se sustentar pela graça que o acompanha desde sempre. Imagine que está em um jardim sereno. O céu é profundo, cheio de estrelas que brilham com doçura. O vento carrega um perfume leve e o som distante da vida parece uma canção antiga. Você caminha devagar e a cada passo sente o chão pulsar, como se a terra o reconhecesse. Este lugar não é um sonho, é o estado natural da alma em paz. A presença divina se manifesta na natureza, no ar, no som, no silêncio. Ela é o alicerce invisível que sustenta tudo. E agora você está consciente disso. Nada está separado. Cada partícula de luz, cada folha, cada sopro faz parte de um mesmo corpo. O corpo do amor. Você se senta à beira de um rio de luz. A água é translúcida, fluida, viva. Ao olhar para ela, você vê o reflexo do seu ser verdadeiro. Um brilho sem forma, uma consciência serena, uma luz que sorri. Não há mais fronteiras entre o humano e o divino. Você é a junção dos dois. O espírito experimentando a vida e a vida experimentando o espírito. Tudo é experiência, tudo é expansão. A água toca seus pés e leva embora o último vestígio de preocupação. Cada gota é um milagre, e cada milagre é um lembrete. A criação é constante, eterna, e você faz parte dela. O descanso se aprofunda. Você sente o corpo se entregar completamente. Os músculos relaxam, o coração desacelera, a mente se apaga em luz. O silêncio o envolve por dentro e por fora. Agora, o que resta é a comunhão. Você está unido à fonte que o criou. Não há eu e Deus. Há apenas o ser. A consciência se reconhece no espelho da eternidade e sorri. Neste estado, todas as perguntas perdem o sentido, pois a resposta é o próprio amor. Todas as dores perdem o peso, pois foram apenas portas para o despertar. E todas as lembranças se tornam luz, pois foram caminhos que o trouxeram até aqui. O descanso divino é a morada da alma desperta. É o lar que sempre o chamou, mesmo quando você se afastava. Agora, você o reencontrou. Respire. Sinta o ar como prece. Sinta a vida como gratidão. Sinta o amor como a única verdade. A luz que desce sobre você continua brilhando, mas agora se mistura à sua própria luz. Não há diferença entre o que vem do alto e o que brota do seu coração. É o mesmo brilho, a mesma origem. Enquanto repousa, repita mentalmente: eu descanso na presença divina. Eu sou um com a luz. Eu sou paz.
Eu sou eternidade. Essas palavras dissolvem o último resquício de dualidade. Você não é mais alguém tentando alcançar algo. Você é o próprio alcance, a própria expansão. A consciência que observa é a mesma que cria, e tudo o que existe é o reflexo desse amor absoluto. Agora imagine-se deitado sob um céu infinito. Milhares de estrelas cintilam sobre você. Elas não estão distantes. São faíscas do mesmo fogo que arde em seu espírito. Cada estrela é uma lembrança, cada brilho é um pensamento de Deus. Você faz parte dessa constelação viva. O som da criação é suave, quase inaudível, mas você o sente vibrar em cada fibra do ser. É o som da unidade, o canto da eternidade. E nesse som, você desaparece como indivíduo e se torna o todo. Nada mais precisa acontecer. Você chegou. A mente descansa, o corpo repousa, o espírito vigia. Tudo está completo. O amor é o princípio, o meio e o fim. E você é o amor. Amanhã, quando os olhos abrirem, o mundo parecerá igual, mas algo em você estará diferente. As pequenas coisas terão brilho novo. O tempo terá sabor de eternidade. A vida, um perfume de sagrado. Porque quem descansa em Deus acorda novo, inteiro, desperto. E o que desperta em luz jamais volta a dormir na escuridão. Agora, respire uma última vez profundamente. Sinta o ar como bênção e a alma como casa. Nada mais precisa ser dito. O silêncio completou o que as palavras apenas iniciaram. E neste silêncio, Deus o envolve, o sustenta e o ama para sempre.